Olá, muito bom dia, meus amigos do programa Mercado Futuro. Hoje é um assunto super importante que nós vamos conversar aqui, que é o setor de açúcar e álcool. O Brasil é top de linha nessa área, inventou o carro flex, enfim, o etanol é uma energia renovável, polui menos que o diesel fóssil, tem muita coisa. O setor que está sempre com muita pesquisa, aqui em São Paulo mesmo tem centros de pesquisa desenvolvendo novidades, e quem conhece o assunto é que vai nos explicar. Eu gostaria de falar de RenovaBio, enfim, tem uma série de setores que a gente pode explorar. Vamos ver se o tempo ajuda. Eu vou conversar hoje com o Jacir Costa, que atualmente preside o Conselho Superior do Agronegócio, o COSAC, da Fiesp, mas há mais de 35 anos atua no setor de açúcar e álcool, ou seja, conhece o setor como ninguém. E uma das empresas que ele atuou, e acho que continua como no conselho, é a Terreos, que é uma cooperativa, como ele mesmo explicou, e é francesa, eu imagino, ou suíça, se eu estiver errado, o Jacir me corrige. Mas ele é engenheiro civil, teve formação em marketing em Lausanne, na Suíça, trabalhou em várias empresas, enfim, e ganhou também, além de muitas outras homenagens, recentemente ele acho que recebeu um título aí de uma cidade que eu li em algum lugar, mas ele foi homenageado pelo governo francês. Agora eu vou brincar um pouco com o Jacir. Os franceses atualmente não estão elogiando muito o agro brasileiro, mas o Jacir foi homenageado em território francês, porque é na embaixada em Brasília, com a medalha do Chevalier do Mérite Agricole, tradução minha aqui, Cavaleiro do Mérito Agrícola, que é uma bela homenagem. Bem, vamos aproveitar o Jacir, eu vou parar de falar, que eu já falei demais. Jacir, o setor, é uma impressão que eu tenho, mas o setor de açúcar e álcool, desde que ele saiu, digamos que o Estado parou de pôr a mão, ele cresceu de uma maneira impressionante. Essa é a minha impressão como observador de fora. Você estava lá, você participou desse movimento todo. A sensação que eu tenho é que o setor não precisa realmente, além das coisas de normatizar regras e tal, o setor não depende de ninguém. Ele sozinho anda com as próprias pernas. Eu estou errado ou estou certo? Bom, você está certo, Antônio. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar participando do seu programa. Esse tão importante programa no setor do agronegócio. Você tem um trabalho maravilhoso em esclarecer a sociedade civil brasileira com relação ao agronegócio. É muito importante esse papel que você desempenha e merece aplauso e ser bastante prestigiado mesmo. Parabéns e obrigado pelo convite. O setor de açúcar e etanol e hoje bioenergia e biogás, ele é um setor que está atrelado à história do Brasil. Foi a primeira indústria em atividade no Brasil, foi a industrialização da cana-de-açúcar na cidade de São Vicente. E depois ele acabou se desenvolvendo e está muito atrelado ao desenvolvimento, ao crescimento do Brasil. Você citou, vamos dizer, o fim do Instituto do Açúcar e do Álcool, no qual o Instituto do Açúcar e do Álcool controlava todos os aspectos de produção e de comercialização. Isso realmente foi uma amarra ao crescimento do setor, porque você precisava de cota de produção, todo o volume para exportação tinha de ser entregue ao Instituto do Açúcar e do Álcool, ele que fazia essa exportação, e isso amarrou o crescimento dessa indústria. No final da década 80, começo da década de 90, o governo extinguiu o Instituto do Açúcar e do Álcool
e ficaram liberalizadas as exportações. Foi um marco importante, porque só para te dar um dado, em 1990, o Brasil tinha um market share no mercado mundial de açúcar de 8%. No final da década de 90, já estava ao redor de 35%. Então, mostrou que realmente despertou um gigante adormecido. E essa indústria continua crescendo, e o Brasil hoje tem um market share no mercado mundial entre 40% a 50%, dependendo do ano. O que é muito importante, porque essa é uma commodity que é protegida em quase todo o mundo. Porque pelo seu caráter social, que representa na geração de empregos, etc. Então, nós só conseguimos exportar, por exemplo, para a Europa e para os Estados Unidos através de cotas de exportação. Então, é um mercado que realmente é muito regulamentado, e isso mostra a competitividade do setor canavieiro brasileiro. Mas o nosso setor, o setor que eu estou vivendo aí há muitos anos, ele também está atrelado com a energia renovável. É o caso do etanol. O etanol nasceu como uma resposta para uma crise de balanço de pagamentos que o Brasil tinha. No início da década de 80, o Brasil importava gasolina. Em torno de 60% das necessidades de gasolina do Brasil eram importadas. E o Brasil não tinha caixa, porque teve uma crise financeira muito grande, o Brasil não tinha dinheiro para 3 meses de importação. E o que foi a resposta? A resposta foi a criação de um programa de desenvolvimento do setor de produção de etanol. Isso cresceu, a indústria automobilística acompanhou, veio o famoso carro a álcool, que alguns têm más lembranças, porque é um carro que às vezes não pegava no inverno, mas de qualquer maneira foi quem deu sustentabilidade para que o Brasil continuasse podendo comprar, dispor de combustíveis. Então, acabou sendo muito importante e acabou despertando uma indústria emergente, que é essa indústria de biocombustível. Na década de 2000, aí fator de uma outra crise, novamente de petróleo, né, que foi a guerra do Iraque e do Afeganistão, depois do ataque às Torres Gêmeas em Nova York, o preço do petróleo disparou novamente. E aí a resposta do Brasil mudou um pouco, foi o carro flex fuel. O advento do carro flex fuel, você citou uma coisa muito importante, é fruto da engenharia brasileira. A engenharia automotiva brasileira deve se orgulhar desse fato. E ele concedeu ao consumidor brasileiro um poder que nenhum outro consumidor de combustível tem, que é escolher o combustível toda semana na hora de abastecer o seu veículo. Ele pode, na bomba de combustível, escolher entre gasolina ou etanol. E isso, nos outros países, você define o combustível que você vai usar no ato da compra do carro. Ou seja, a cada 4, 5 anos, dependendo do período de troca do veículo. Aqui no Brasil, não. Você define no momento em que você vai abastecer. Isso foi um importante aspecto regulador. E na década de 2010, começou em meados da década 2000, o meio ambiente e o nível de poluição, o aquecimento global, ganhou muita força essa discussão, e aí mostrou também que o Brasil tinha feito uma escolha correta. O Brasil hoje dispõe de 42 mil postos de combustível espalhados nesse Brasil todo, nesse interiorzão nosso do Brasil, todos eles têm bomba a etanol. Ou seja, você tem uma logística já num país continental como o Brasil, de uma rede de infraestrutura muito importante. Então,
tudo isso faz com que o etanol ganhe uma projeção importante na descarbonização, e o governo reconheceu isso com o programa RenovaBio. Eu queria saber um pouco mais sobre o RenovaBio, especialmente CBio. Eu não entendo bem como é que é essa história de comprar CBio. Como é que você pode explicar isso? O programa RenovaBio foi um programa que nasceu de uma lei que foi editada no governo Temer e colocada em prática agora no atual governo. O que é o RenovaBio? O RenovaBio visa descarbonizar a matriz de transporte do Brasil através do uso de biocombustíveis. Aí não é só o etanol, é o etanol, o biodiesel, o biometano. Então, tem uma gama de produtos, né? O QAV verde. Então, uma série de produtos que vão descarbonizar a matriz de transporte brasileira. Okay. E como que ele estabelece as metas? Ele estabelece uma meta anual de descarbonização. Essa meta de descarbonização é distribuída como obrigação de compra de CBIOs, que depois eu vou explicar o que é o CBIO, para cada distribuidora de combustível no Brasil, baseado na utilização que ela teve de combustível fóssil no ano anterior. Porque aí obriga ela a utilizar mais biocombustíveis na sua distribuição. E como funciona o CBIO? O CBIO, um CBIO equivale a 1 tonelada de carbono evitada, de emissão de carbono evitada. Então, é 1 tonelada de carbono. O CBIO, as usinas de biodiesel, de etanol, etc., emitem o CBIO quando fazem a venda do combustível renovável. Né? Quando efetiva a venda, ela faz a emissão do CBIO correspondente. Mas cada usina, seja de biodiesel ou de etanol, tem uma nota ambiental. Então, quanto mais ambientalmente saudável for a sua produção, o seu sistema de produtivo, maior é a tua nota ambiental e menos etanol ou menos biodiesel você precisa para emitir um CBIO. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma usina que usa menos diesel, que usa menos nitrogênio na sua plantação de cana, que tem cogeração de energia elétrica, etc., ela pode estar precisando de 600 litros de etanol para emitir um CBIO. Uma usina que é uma usina primária que faz o sistema tradicional de plantio, de cultivo, etc., de transporte, e que não tem cogeração, por exemplo, ela vai precisar, muitas vezes, de 1.000 litros para emitir um CBIO. Então, isso é um sistema bastante interessante, porque promove a eficiência ambiental, estimula os investimentos em eficiência ambiental. E isso, só para dar um exemplo, está estimulando, por exemplo, o investimento em biogás nas usinas de cana-de-açúcar. Eu vou voltar depois a esse assunto. Mas aí você faz a emissão do CBIO, você coloca o CBIO para negociar na B3, ele é reconhecido pela ANP, etc., você coloca ele para ser negociado na B3. E as distribuidoras vão lá e compram esse CBIO para cumprir a sua obrigação de descarbonização. Então, criou-se o primeiro mercado de carbono do hemisfério sul, é o mercado de CBIO na B3. Hoje é um mercado que está movimentando já um volume bastante razoável de recursos, né?
e a meta de utilização de CBIOS para esse ano é em torno de 34 milhões de CBIOS, e o preço médio hoje está em torno de R$ 65. Então, você vê que já é um mercado bastante interessante em termos de volume de negócios. E vai crescer mais. A meta é chegar em 2030 a 90 milhões de CBIOS. Não, e eu acompanho um relatório que tem do CBIOS. Em alguns momentos ele ultrapassa a meta, ele está lá em cima, né? Jaci, nós vamos a um curto intervalo, voltamos já já, tá bom? Ok. Eu converso com o engenheiro Jacir Costa, presidente do Conselho Superior do Agronegócio, da Fiesp, e já voltamos com mais informações sobre o mercado de açúcar e álcool. Até já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso hoje com o Jacir Costa, que é engenheiro, trabalhou muito tempo na Terreos, no setor de açúcar e álcool, continua envolvido no setor, até porque eu li que é do conselho, se eu não me engano, da única União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que é uma influente entidade aqui do centro-sul do Brasil, né, do sudoeste, da produção de cana. Jaci, você falou que você ia falar sobre a questão do gás, da geração de gás. Eu não sei o que é isso, eu queria que você me falasse. Hoje, algumas usinas, até em virtude do estímulo que tem no CBIOS, estão investindo na produção de biogás através da vinhaça e da torta de filtro como matéria-prima. Então, se produz o biogás. Esse biogás ele pode ser usado nas caldeiras da usina para produzir mais energia elétrica, que é seria uma bioeletricidade, ou ele pode ser transformado em biometano e ser utilizado na frota de veículos substituindo o diesel. Então, é muito importante porque isso vai ter um aspecto ambiental. Hoje, a grande fonte de poluição que nós temos é o diesel. Então, se nós conseguimos substituir na frota para transporte de cana ou nos tratores o diesel por biometano, nós teremos um grande avanço ambiental e isso está sendo estimulado. Hoje, você já tem 5 ou 6 grupos que já investiu e que está investindo na produção de biogás, e a gente vê que isso está ganhando corpo e está crescendo. Então, é uma tecnologia que vai criar novamente um mercado bastante importante para a indústria brasileira, automobilística, e vai fazer com que a gente seja ambientalmente mais correto. Um ponto a ressaltar, Antônio, é que nós temos no carro a etanol brasileiro, hoje, um nível de emissão, quando você considera o ciclo de vida, que é desde a produção do combustível até o uso pelo consumidor, o carro etanol brasileiro, ele emite menos que um carro elétrico europeu. E muito menos que um carro elétrico chinês. Por que isso? Porque na Europa ainda se utiliza 15% da matriz energética europeia vem de carvão e 25% vem de gás natural, que é um combustível fóssil. Na China, 65% da eletricidade vem de carvão. Então, quando você considera o ciclo de vida, o nível de emissão de um carro a etanol aqui no Brasil é menor que lá. Isso está levando algumas montadoras
a reverem o seu programa, porque eles estão vendo que o programa não vai ter uma solução única, não vai ser só carro a bateria, ou só carro a etanol, ou só carro a biogás, biometano, que vai acabar sendo a solução. Mas você vai ter um leque de opções que vai fazer com que o mundo se descarbonize. E o bioetanol, o etanol, está sendo bastante questionado, bastante levado em conta por algumas montadoras, como a Volkswagen, a Stellantis, que hoje tem a marca Fiat e a marca Citroën, que estão, algumas japonesas, como a Nissan, e você tem, a partir do etanol, uma possibilidade muito importante, que é você de fazer, ou produzir através do etanol, o hidrogênio. Uhum. Que essa é a perfeição, porque você coloca o etanol, no etanol, como diz o professor Gonçalo Pereira da Unicamp, o etanol é um cacho de hidrogênio. Uhum. E você pode retirar esse etanol alimenta uma bateria dentro do veículo. Uhum. Então, e você não precisa investir em infraestrutura de estação de eletricidade, né? De posto de eletricidade, para você abastecer teu carro. Você coloca o etanol e produz eletricidade dentro do veículo através da captura do hidrogênio que está no etanol. Esse é o futuro. Esse é o que a gente acredita que vai ser o futuro de mobilidade e que está sendo trabalhado principalmente pelas montadoras japonesas nisso. A Nissan tem um acordo de cooperação com a Unicamp nisso aí. Ela já fez um protótipo desse veículo e a Honda e a Toyota também estão investindo nesse segmento. Muitíssimo interessante. Eu tinha lido alguma coisa sobre o etanol na bateria, né? Que é muito mais eficiente, né? Porque você te retira dele o hidrogênio, né? Exatamente. Que é natural. Jacir, mais um intervalinho, a gente volta já já. Até já, então. Eu converso com o Jacir Costa, presidente do COSAG, entre outras coisas, falando sobre... É um mundo absoluto. Eu, pelo menos, estou achando um mundo fantástico aí, as possibilidades que o Jacir está colocando nesse programa. A gente volta já já, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje eu converso com o Jacir Costa, engenheiro, que falou bastante do etanol, da cana-de-açúcar, no setor automobilístico. O Jacir, eu tenho algumas dúvidas, eu não sei se vai dar tempo de falar disso tudo, mas teve digamos, um certo atraso aí nessa questão do B10, B15, B14, o governo deu uma recuada, né? Não sei a sua opinião. Isso é uma coisa que eu gostaria de ouvir seu comentário. E outra coisa que estou achando genial, o Brasil levar para a Índia a tecnologia de usar o etanol, né, para despoluir, descarbonizar. Isso é um trabalho que eu acho que é a única que está fazendo junto com o governo, talvez, não sei. Mas essas duas coisas. O Brasil, pelo que eu conversei aí, que você deve conhecer, o Daniel da Biov, o Brasil já tem produção aí para B14 ou B15, se não mais. Mas houve uma tranca aí no começo desse ano. Eu estou enganado, é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Houve um recuo no programa de uso de biodiesel, o que, na minha opinião, é um erro do governo, é uma visão, vamos dizer, de curto prazo, porque para conter o preço do diesel ao consumidor, que é uma coisa justa, você tem mecanismo para fazer isso. Outros mecanismos, né? Poderia, quando o petróleo estava a $20, ter criado um imposto que seria um colchão utilizado quando o petróleo está a $100. Uhum. Mas preferiu-se reduzir o uso de biodiesel,
o que leva a maiores emissões. E tem um dano. Esse biodiesel é substituído por diesel importado, porque o Brasil tem um volume de importação de diesel muito importante. Então, qualquer volume que as nossas refinarias têm, estão limitadas na sua capacidade de produção. Então, quando você reduz o uso de biodiesel, você está substituindo esse biodiesel por importação. E importação, você não escapa do preço internacional. Então, tentou fugir do biodiesel, porque o preço da matéria-prima para produzir o biodiesel subiu, que principalmente a soja, mas entrou na armadilha da alta de preço de petróleo, que está aí. Então, eu acredito que o governo deve refletir, deve voltar ao trilho que estava sendo caminhado, que estava sendo estabelecido, e a gente, muito provavelmente, aí continuaremos o programa de continuidade do programa de biodiesel, que é um programa super importante e que cria uma indústria muito importante e que faz com que você reduza o teu volume de exportação de soja, que é uma commodity que flutua, você fica sujeito aí os clientes comprarem ou não comprarem, para você substituir uma importação e agregar valor aqui dentro do Brasil. Porque você está usando essa soja que seria exportada para você substituir um produto importado. Então, eu só vejo vantagens no biodiesel. Então, esse ponto, essa minha opinião, eu acho muito importante. Você citou o fato do estímulo da produção na Índia. Isso é muito importante que você falou, Antônio, porque o que acontece? Não vai ter a indústria automobilística, é a indústria mundial. Não vai ter um programa de uso de etanol só para o Brasil. Então, o Brasil vai precisar expandir essa tecnologia de uso, essa experiência que ele tem de 40 anos de utilização de biocombustíveis na sua matriz energética para outros países. E começou com a Índia. E começou muito bem, porque a Índia é o segundo maior produtor de cana-de-açúcar no mundo. E a Índia tem uma produção de cana-de-açúcar que ainda é muito rudimentar. É o nosso Brasil dos anos 40, a produção. Ainda se transporta cana-de-açúcar em carro de boi lá na Índia. Só para te dar uma ideia, a Índia produz ao redor de 350 milhões de toneladas de cana e são os 50 milhões de fornecedores. Então, você vê que é uma pequena escala e que tem um caráter social muito importante, a cana-de-açúcar lá. Então, que o governo estimulando, que o governo indiano começou a ser questionado pelo Brasil, Guatemala e Austrália com relação aos subsídios para exportação ao açúcar. E perdeu na OMC. Recorreu, é lógico, mas o comitê de apelação da OMC não está funcionando por causa que os Estados Unidos não nomeou árbitro, então não está funcionando, apelou no vazio, né? Que o pessoal, o termo técnico que os diplomatas utilizam para isso. Apelou no vazio, mas perdeu. Então, o que ele está encontrando? O etanol pode ser uma solução. E também uma solução não só para o aspecto de apoio à agricultura indiana, que é muito importante, que tem um caráter social de 50 milhões de fornecedores de cana, mas também na despoluição. 9 das 10 cidades mais poluídas do mundo está na Índia, porque a Índia usa de uma maneira muito importante o carvão. Então, a poluição atinge níveis insuportáveis em cidades importantes da Índia, como Nova Delhi, por exemplo. E o etanol pode ser uma solução ambiental, além de ser também um importante componente na balança comercial,
porque a Índia também importa 60% do petróleo que consome. Então, uma série de fatores está levando o governo indiano no caminho da adoção do etanol, e ele anunciou agora aumentar a mistura de etanol na gasolina para 20% até 2025. Já subiu, em 2019 era 5%, 2020 atingiu 8%, o ano passado 10%, então já está no caminho de fazer isso. E também está estudando a fabricação de veículos flex fuel, que seria um grande passo para lá. Fora isso, o Brasil também está fazendo um esforço muito grande nos países produtores de cana-de-açúcar da América, Colômbia, Guatemala, etc., e México, e também em países da Ásia, como Tailândia, para que possa adotar a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, que são grandes produtores de cana-de-açúcar. Então, nós podemos ter um mercado mundial aí de etanol muito importante, além de se ficar muito concentrado hoje, como está no Brasil e nos Estados Unidos. Isso é maravilhoso, porque é uma commodity, né? Mas, enfim, eu queria mudar de assunto, porque o nosso tempo está quase no final. Eu, em primeiro lugar, queria te elogiar muito pela condução do Conselho Superior do Agronegócio. Tenho ouvido workshops, né, palestras super interessantes, muito ricas, e nessa semana que nós estamos conversando, foi falado do Plano Nacional de Fertilizantes, com o Almirante Lima, o sobrenome, se eu não me engano. E vocês têm feito reuniões super, mas muito, muito informativas. Queria saber o que vem. Eu sei que vai ter agora uma homenagem à ministra da Agricultura, Abastecimento e Pecuária. Talvez o programa até não entre no ar, né, antes essa homenagem, mas eu queria perguntar um pouco sobre COSAG. Como é que você administra esse grupo tão interessante? O COSAG, ele tem hoje uma composição bastante eclética, né? Porque vem desde produtores, médios e grandes produtores de soja, de cana-de-açúcar, etc. Nós temos a honra de ter no conselho, por exemplo, o Brailo Maggi, que é um grande produtor. Nós temos transformadores, a indústria que processa cana-de-açúcar, de frigoríficos, de suco de laranja. Tem a indústria antes da porteira, né, que é a indústria química de defensivos e também a indústria de fertilizantes. E nós temos também o pós-porteira, né, aí que eu citei a indústria de transformação, mas também a indústria de alimentos e também a de distribuição. Então, além da academia, nós temos membros da academia, da GV Agro, da Exalc, da Embrapa de pesquisa. Então, é um grupo que é realmente bastante interessante e que tem tido discussões de alto nível, porque são pessoas de alto nível que compõem lá o COSAG. Você falou do Plano Nacional de Fertilizantes. Quem foi apresentado aqui em primeira mão, o Plano Nacional de Fertilizantes, pelo ministro Flávio Rocha, que é o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, e que está coordenando esse plano, com discussão do presidente do Simprefert, que é o Sindicato dos Fabricantes de Fertilizantes, que o presidente também é vice-presidente da Mosaic, com a Embrapa e também com o executivo, com o vice-presidente da AMAG, que discutiram esse plano. Esse plano, Antônio, ele é vital para o Brasil, porque hoje o Brasil importa 85% do fertilizante que consome.
E a pandemia mostrou que essas cadeias produtivas podem ser interrompidas globalmente. E o Brasil não pode ficar sem fertilizantes, porque nós temos solo pobre. O Brasil, a grande maioria do seu território é de solos que precisam de fertilizantes. São solos pobres. Então, essa questão é uma questão estratégica. E não é de governo, é de Estado. Porque esse plano, por exemplo, é um plano que vai até 2040. É um plano que vai ter vários governos aí durante esse meio, e é muito importante ser um plano de Estado. Dando o exemplo de um componente muito importante para a agricultura brasileira, que é o cloreto de potássio, o Brasil depende 95% da importação de cloreto de potássio para atender suas necessidades, sendo que 20% das importações vem da Bielorrússia, que está impedido de exportar, pelo embargo econômico que foi promovido pela União Europeia. Aliás, embargo que eu acho que tem de ser flexibilizado, porque está criando fome no mundo, está tornando um fertilizante essencial, que é essencial na agricultura, seja na África, etc., escasso, tão caro, e vai diminuir a produtividade agrícola e vai ter menos oferta de alimentos e provavelmente aumentar o nível de má nutrição no mundo. Mas esse plano eu achei foi uma discussão muito rica que me enriqueceu. Tem vários, nós já fizemos várias discussões, seja no plano de financiamento para o agronegócio, seja com relação ao plano de safra. A ministra Tereza Cristina, todo ano, desde que ela assumiu, ela tem vindo ao COSAG durante o período do plano de safra para falar da expectativa do plano de safra. E nós realmente me enaltece. E eu me apoio num comitê executivo dentro desse conselho, que é composto pelo Roberto Rodrigues, pelo João Sampaio, pelo Mário Curtaito, Roberto Bittencourt, e com apoio aqui técnico do Antônio Carlos da Fiesp. É uma coisa que realmente me dá muito prazer e eu é onde eu tenho prazer em estar atuando. Que bom. Você esqueceu de falar que além desses técnicos de alto nível, esse pessoal todo, também tem alguns jornalistas que ouvem, né? Uhum. Que participam lá ouvindo. Eu, pelo menos, só ouço, não pergunto, mas eu só digo bom dia. Eu vou lá para ouvir. Ô, Jacir, nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu tenho um certo limite aqui. Eu achei o programa muito bom, esclarecedor, enfim, uma coisa necessária. Realmente tem que falar mais desse setor de açúcar e álcool, que é tão importante. Agora já não é para o Brasil, é para o Brasil e para o mundo, né? Porque é uma revolução, a indústria automobilística está se reinventando e parece que está se reinventando rapidamente, né? E isso é para o mundo todo, não é uma questão brasileira, né? Mas eu queria te agradecer muito pelo tempo, pelas informações, e o programa fica à disposição. Quando você quiser falar mais, eu também vou te perguntar mais coisas. O canal aqui está sempre aberto. Muito obrigado para você. Muito obrigado, Antônio. Eu que agradeço. Como eu disse, participar do Mercado Futuro é uma honra para mim, porque realmente é um programa que é muito valorizado no nosso segmento, que é o segmento do agronegócio, que hoje é o motor de desenvolvimento do Brasil. Tá ok, muito obrigado, então. Até a próxima oportunidade. Gente, é isso. O programa está acabando. É excelente programa. E a semana que vem tem mais. Obrigado, tchau, tchau.